Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Pacto com o Futuro. Tudo o que você precisa entender agora sobre ESG. Uma parceria entre a CBN e o Pacto Global da ONU no Brasil. Participam hoje Carlo Pereira, CEO do Pacto Global, e também Júlio Campos, CEO do Compra Agora. Carlo, muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa conversa de hoje. O Carlo que está sempre com a gente aqui nos podcasts do Pacto com o Futuro. Muito bom ter Muito, você mais uma vez. muito obrigado, Milton. Uma alegria estar aqui com vocês. Júlio, sua experiência hoje vai ser fundamental para a nossa conversa aqui, hein? Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Milton, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Até porque o nosso desafio aqui é falar sobre a transformação tecnológica, como o líder ou os líderes se posicionam diante dessa mudança que está acontecendo. Nós temos a inteligência artificial se popularizando, ao mesmo tempo que amedrontando as pessoas pela forma como pode ser utilizada. Inovação, tecnologia. Carlos, como é que o pacto enxerga essa questão? Milton, tecnologia em geral, né? E quando a gente fala em inteligência artificial, é uma coisa que está aí, está colocada, está posta, né? E o que a gente sabe é que o mundo já vem se transformando muito fortemente com isso. E governos não conseguem, sem dúvida nenhuma, ter uma velocidade para regular tudo isso, né? E as empresas estão vindo com muita força. Então a gente precisa, e esse é o papel do Pacto Global, trazer as empresas, a liderança empresarial para discutir como a gente usa essas novas tecnologias para construir o futuro que a gente quer. E aí nisso o Júlio consegue, sem dúvida nenhuma, nos explicar muito bem. Então conta pra gente, Júlio, no seu olhar, na sua visão, na experiência que você desenvolve, inclusive no Compra Agora, até porque a base ali é a tecnologia também, além do próprio propósito, que é, sem dúvida, o ponto inicial de tudo, mas conte para nós como é que você enxerga esse impacto que as transformações digitais estão trazendo. Primeiro, eu acho que você traz a resposta quando você fala sobre os líderes, né? O futuro sobre o uso da tecnologia está muito na mão do líder, como ele usa essa tecnologia. O Compra Agora é uma companhia de performance para satisfazer os seus investidores, uma coisa muito legítima, mas é uma companhia de propósito também. Então as coisas andam juntas. Quando você fala de tecnologia, e para mim é um prazer responder essa pergunta, porque uma empresa de tecnologia que usa tudo que tem de inteligência artificial e tudo que está chegando em nova tecnologia, a gente é muito próximo dos funcionários. E a semana passada a gente teve vários cafés da manhã perguntando para eles o que, que eles acham do Compra Agora, uma empresa de tecnologia que usa muito de inteligência artificial. E as palavras que apareceram, velocidade, criatividade, sonho, oportunidade, prosperidade, parceria, liberdade. Então, quando você começa a ouvir essas palavras, você vê que existe uma coexistência muito saudável entre a tecnologia que suporta o desenvolvimento da companhia e a criatividade e a humanidade das pessoas que estão lá. Porque eu falo que você responde já ou te dá uma resposta muito precisa sobre o que vai ser o futuro da tecnologia. Vai ser o que os líderes de informação quiserem que seja. Então depende muito da responsabilidade do líder que usa essa tecnologia, como é que ela quer integrar com a humanidade. Eu posso dizer que o futuro é tecnológico, mas acima de tudo é humano, né? Carlos, estou pensando aqui agora o seguinte, logo quando você fez a introdução ali sobre o impacto da tecnologia, e isso vai nos ligar muito ao tema do ESG, porque as empresas, os líderes têm que ter preocupação com a desigualdade que essa tecnologia pode gerar e com o afastamento de parcela da mão de obra. É isso? É isso, é isso. A gente viu, né, em vários momentos da humanidade, as revoluções industriais, por exemplo, né, a automação, a gente viu que muitos empregos deixaram de existir. Muitos nasceram, mas a gente, como líder, tem que se preocupar com essa transição, né? Então, como a gente faz uma transição justa para que, de fato, a gente não tenha mais desigualdade, né, que no nosso país, infelizmente, é muito grande. Como a gente faz, então, a tecnologia ajudar na resolução desse problema tão grave no nosso país e no mundo. E aí eu coloco. Você quer falar, Júlio? O Júlio já fez sinal aqui Não, do que é porque eu super complementar. concordo com o ponto do Carlo. É a responsabilidade do líder saber que esse balanço existe, ou seja, chega a tecnologia e novos cargos novos postos de trabalho
vão aparecendo e a gente tem que criar capacitação para essas pessoas poderem ocupar novas funções. Senão você tira toda essa ocupação e onde você coloca essas pessoas? Então a responsabilidade do líder é gerar conhecimento constante para que as pessoas se atualizem para os novos cargos que vão aparecer. Por exemplo, eu estava outro dia andando nos Estados Unidos e vi num ônibus, contrata-se piloto de drone. Eu tenho 60 anos, ver Uhum. contrato piloto de drone, imagina se há 10 anos atrás alguém falava de drone. Então as coisas estão evoluindo, mas você precisa trazer a capacitação para essa mão de obra, os novos postos de trabalho, né. Como é que vocês estão vendo, Carlo, essa participação dos líderes? Essa preocupação já está presente nas empresas? Ah, com certeza, com certeza. Talvez, Milton, não pelo motivo que a gente está discutindo aqui, Uhum. né? Uma preocupação com a desigualdade, uma preocupação com as pessoas, com o meio ambiente, né? Mas por uma questão do que o Júlio trouxe ali de performance. Eu vou, na verdade, até passar essa pergunta para o Júlio e somando aqui ainda, você comentou, Júlio, sobre dicas e propósito, né? Então, como a liderança ela pode internalizar isso, né, internalizar essa questão de propósito, todo mundo tem, eu tenho certeza que todo mundo acorda pela manhã e vai trabalhar querendo promover o bem para a sociedade. Como essa, então, liderança pode praticar isso fazendo uso da tecnologia? Tecnologia, para mim, aproxima. É uma forma de você comunicar mais as pessoas. A gente lançou, por exemplo, um movimento nacional, do qual eu também faço parte, que são Jovens do Brasil, e foi possível engajar pessoas do Brasil inteiro, porque a tecnologia de videoconferência possibilitou isso. Então, como você usa a tecnologia, para mim é o que faz toda a diferença. A tecnologia, para mim, aproxima. Por exemplo, os Jovens do Brasil são compostos, estou dando um exemplo do movimento que a gente criou, de jovens de todo o Brasil, porque a pessoa, o menino, a menina que estavam no Ceará, em Roraima, em Rondônia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, puderam participar de um movimento porque tiveram ainda um acesso a um vídeo, o que também é difícil no país. Mas, de qualquer forma, é um exemplo que a tecnologia pode aproximar. Propósito, essa nova geração, ela vem com muito propósito. Fazer as coisas que fazem sentido. Não é simplesmente se juntar a uma organização, mas elas perguntam hoje muito a que se propõe essa organização, além de entregar resultado. Então, acho que é uma transformação dessa nova sociedade que chega querendo emprestar sua força de trabalho para alguma organização que transforme a sociedade, e não simplesmente preocupada com o resultado. O resultado é fundamental para todas as empresas, mas hoje é além disso. Então, uma empresa empregadora hoje, ela vai ter sucesso em pegar seus maiores talentos se ela puder oferecer uma, uma proposta de valor em que tenha uma empresa que entrega resultado, mas uma empresa que oferece transformação na sociedade através de um propósito claro. O nosso propósito como companhia é levar prosperidade para 400 mil varejos de vizinhança no Brasil. Então, hoje a gente tem muitos dos nossos funcionários engajados nesse propósito. Quando você tem isso claro, o negócio performa. Só para dar um exemplo, uma empresa tecnológica como a nossa, a gente dobrou o número de funcionários de um ano para o outro. Por quê? Porque isso vem sendo bastante aderente com o que o jovem quer, o que o talento quer, isso vem trazendo inovação para a companhia. Então, é um ciclo virtuoso entre propósito, tecnologia, performance e a nova geração com nível de consciência muito mais desenvolvido, né? Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Explica para nós aqui, para quem está nos acompanhando no podcast, qual é o trabalho que vocês fazem no Compra Agora, até para a gente ter uma visão melhor. O Compra Agora é um marketplace que une indústria ao varejo de vizinhança. Então, o varejo de vizinhança, ele adquire produtos através da plataforma, mas não para por aí. A plataforma, ela oferece para o varejo de O vizinhança varejo de vizinhança, aquele bar, aquela coisa da esquina, aquele supermercado do seu padaria. bairro que atende a comunidade daquele local. Esse é o varejo de vizinhança. Obrigado, Carlo, Uhum. para explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. E ao fazer isso, você oferece serviços também. Você oferece para esse varejo de vizinhança crédito para ele poder fazer suas compras, você oferece informação, você oferece formação. E isso para mim é muito importante, que é o que vai fazer a prosperidade desse varejo de vizinhança. E para mim isso é uma fonte de geração de prosperidade extremamente importante no nosso país. Falávamos no início com relação, né, ao líder empresarial, né, e a gente aqui, né, a gente tem que dizer, três homens brancos, né,
de meia idade, né? Mas é a realidade da liderança empresarial que a gente está tentando mudar dentro do pacto. Milton, com o trabalho dele, você, Júlio, que eu sei que tanto faz e está ali junto com a gente, né? Mas daí, acho que é um outro ponto relevante, você falou de jovens, mas desses 400 mil, quantos são liderados por mulheres? Uma grande parte desses varejos de vizinhança são liderados por mulheres. E o que a gente quer poder fazer, poder disponibilizar, ainda é um segredo, eu não posso comentar, mas a gente está desenvolvendo um curso de finanças para essas senhoras Então negras, não é para mais esses segredo. senhores. A parceria que é segredo, Tá mas que o bom. curso vai sair, e aliás, o curso vai ser feito junto com o pacto. Então, eu estou tomando a liberdade de falar por você, Carlos, que a gente está desenvolvendo esse curso junto com o pacto para poder gerar essa prosperidade nos varejos de vizinhança. O E isso fundamento. que é. Desculpa, Milton, Não, por se favor, você me por favor, permitir. Júlio. E isso que é a beleza do pacto, porque o pacto aproxima as oportunidades, cria esse ecossistema do bem, de trazer as ODSs, né, que depois eu acho que o Carlos pode falar sobre as ODSs, de uma forma democrática dentro do país. Né? E isso é uma das coisas que você que nos acompanha aqui nessa série de podcast já deve ter percebido. Porque os assuntos que nós tratamos aqui, mesmo que em alguns casos parecem ser segmentados, mas eles interagem um com o outro. Nós acabamos de ver isso aqui. É porque esse é, né, Carlos, a importância desses trabalhos que estão sendo feitos. Porque ele vai atender a diferentes camadas da sociedade. É isso, é isso. E dentro disso eu tenho uma pergunta para o Júlio, Milton, se me permite, Vamos né? Que embora. assim, a faca no pescoço, né? Que é o seguinte, a conta não fecha na minha cabeça. Em que sentido, né? Tem uma frase, e vindo para o nosso tema aqui, que eu tenho escutado bastante, que é a inteligência artificial não vai tirar o seu trabalho. Quem vai tirar é uma pessoa que entende de inteligência artificial, né? Isso é uma coisa. Ou seja, você comentou aí que então a gente precisa capacitar as pessoas, os jovens do nosso país. E daí o que você disse, né? Você é uma empresa que trabalha com esses 400 mil varejistas, pequenos varejistas, né? E tem um propósito muito claro no desenvolvimento dessas pessoas, em boa parte mulheres, boa parte mulheres negras, né? E trabalha também com juventude. Aí o que não fecha na minha cabeça é isso. Por que que você faz isso? Além a questão do propósito, você já comentou, mas Olha, é um tema pessoal, né? Então, porque eu como líder faço isso, que eu tive alguma experiência eh, no meu desenvolvimento como criança, quando eu me senti excluído. Então, quando você tem a sensação de ser excluído de alguma coisa, obviamente você não vai permitir que outras pessoas passem pela mesma experiência que você passou. Gilberto de Menstein, um jornalista muito querido, falecido, um amigo, ele me falou uma frase há uns 2, 3 anos atrás, logo antes de falecer. Ele falou: Júlio, o que define uma pessoa não é o privilégio que ela tem, mas o que ela faz com esse privilégio. E isso me marcou muito. Então, hoje eu uso o meu privilégio, como CEO de companhia, como homem branco, para poder incluir todo mundo na festa. E nós não só convidar, mas convidar as pessoas para dançar. Então, isso tem a ver com o meu desenvolvimento humano, isso tem a ver com as pessoas que me ajudaram a enxergar as oportunidades que eu posso gerar através do meu privilégio. E eu acho essa pergunta do Carlos muito pertinente. E aí eu dirijo para o ouvinte, né, que está aí no seu veículo, está na sua casa, e para se perguntar: que privilégio que eu tenho que eu posso compartilhar com o outro? Porque o privilégio não é só sobre dinheiro, é sobre conhecimento, é sobre posição, é sobre tudo que ele tem sobrando que ele pode compartilhar. Tempo, que é um privilégio, eu acho que muito importante para as pessoas. Então, por isso, cara, eu acho que tem muito de uma atitude pessoal, de uma crença pessoal e de experiências que eu vivi no passado que me ajudam a fazer diferente. Né? Como que um homem privilegiado é excluído? Porque você disse que sofreu exclusão lá no início, em algum momento. Eu, ahn, meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tinha 9 anos. E, na sequência, minha mãe teve câncer. Então, eu me senti muito excluído, muito sozinho. Isso é uma experiência muito ruim. Isso me ajudou a ser o ser humano que eu sou hoje. Não me define, mas me ajuda a ser um ser humano melhor hoje, né? Porque eu Você passei por uma soube experiência como usar essa. tudo isso e transformar em potência, Exatamente. que esse é o nosso objetivo. Exatamente, Milton. E é por isso que eu sou tão apegado com o Carlos. O que eu percebo é que o pacto, ele faz muito disso, né?
de pegar a potência das pessoas e transformar na transformação da sociedade, né. E talvez o grande desafio seja, então, a gente conseguir fazer com que, e é o tema da nossa conversa no podcast hoje, Carlos, fazer com que essa transformação digital ajude a potencializar os talentos que existem. E a gente sabe que é uma grande preocupação dentro da ONU hoje. Sem dúvida, Milton, a gente tem que incluir as pessoas, né? E é incrível quando a gente pensa em Brasil que a gente fala em parcelas minorizadas da população, né? Isso é uma coisa muito maluca, né, gente? Por que minorizadas? Porque são maiorias, numericamente falando, né? Mas são excluídas das posições de poder, né? E a gente sabe, a gente falou aqui sobre desigualdades. A gente precisa incluir as pessoas aqui no Brasil, buscar e dar liberdade para as pessoas usarem a potência que tem, né? Eu lembro que tinha uma representante da ONU Mulheres aqui no Brasil que ela dizia sempre o seguinte, ela falava assim, olha, porque fala-se muito em empoderamento feminino, né? Ela falou assim, gente, ninguém precisa me empoderar, não. Poder eu tenho, eu só preciso de oportunidades iguais, né? Você ia falar, Júlio? Não, eu acho que é exatamente isso. A nossa responsabilidade é gerar essas oportunidades. No mundo em transformação, com a tecnologia chegando, que oportunidade você gera para as pessoas? Isso que faz a diferença, né? Hoje eu estou aqui com o Carlos Pereira, CEO do Pacto Global da ONU. E o Carlos sempre está com a gente aqui nos podcasts, colaborando aí com o seu conhecimento. E como convidado, o Júlio Campos, CEO do Compra Agora, que também está ao nosso lado, trazendo da sua experiência e da sua sabedoria. E uma sabedoria que foi impactada, sim, pela transformação digital, tema do nosso encontro. E eu quero, já que nós estamos num pacto com o futuro, eu quero que você me responda como a inteligência artificial vai afetar as decisões do futuro. Para mim, o que faz a diferença sobre como a tecnologia ela impacta é sobre a decisão do líder e como ele usa essa tecnologia. Então, ele pode usar a tecnologia para incluir, ele pode usar a tecnologia para buscar eficiência copilotando com o ser humano, ou ele pode usar a inteligência de uma outra forma. Então, para mim, eu sempre parto do princípio que a tecnologia vem para trazer conforto para o ser humano, para a companhia ser uma companhia humana e tecnológica ao mesmo tempo. Então, a nossa responsabilidade é preparar essa liderança para que ela use os poderes que tem com a tecnologia de forma responsável, de forma inclusiva, utilizar a transformação tecnológica para criar uma sociedade mais justa. Foi o ponto que o Carlos trouxe sobre: será que essa tecnologia vai trazer mais pobreza, mais polarização? Depende muito de como os líderes decidirem usar essa tecnologia. Então, para mim, o nosso papel como sociedade é como a gente traz os líderes dentro de uma pegada de construção, de inclusão, de colaboração, uma sociedade que a gente sonha para o futuro. E a sociedade vai exigir isso. A nova geração, Milton, ela exige uma sociedade mais igualitária, mais diversa, mais colaborativa. Então, a própria evolução da sociedade vai fazer com que os novos líderes eles se posicionem de uma forma muito responsável em relação aos poderes que eles têm com a nova tecnologia, né? Carlos anotava coisas aqui enquanto nós conversávamos, e quem nos acompanha nesse podcast já ouviu falar que eu sou um cara curioso. E eu quero saber o que você estava anotando, Carlos. Eu estava notando, Milton, justamente essa questão, né? Que o Júlio fala muito isso, eu acho brilhante em tudo que ele faz e fala, né? Mas no sentido de que depende de como as pessoas vão usar a tecnologia. E eu estava refletindo aqui, Milton, a gente está num mundo policrítico, né? Então, guerras, né? A gente fala muito da guerra da Ucrânia, mas a gente tem muitas outras guerras acontecendo aí, infelizmente. A gente tem a questão da pandemia, né? Que se foi, perdeu status agora de pandemia, mas outras, infelizmente, virão. E a crise climática, que é uma questão bastante importante, como a gente sabe, né? Fora todas as outras crises crônicas, quase, né? Como desigualdade, pobreza, etc, etc. Eu entendo, eu imagino que a resolução desses problemas, ela necessariamente passa pela tecnologia. Mas, por isso que o Júlio acabou de falar pelo bom uso da tecnologia, né? A tecnologia tem sim, eu falava isso antes aqui, é uma preocupação do secretário-geral da ONU, né? Ele vê com muitos bons olhos a tecnologia, as novas tecnologias, os novos usos, etc, etc, mas com muita preocupação o mau uso da tecnologia. Então isso vai ser decisivo para o nosso futuro.
Eu gostaria de citar uma frase que ouvimos juntos em Nova York ano passado, do Paul Polman. O Paul Polman falou numa reunião que a gente teve do Pacto Global da ONU no ano passado, em Nova York, que o mundo vive com uma grande crise de liderança. Eu acho que esse é o tema. O Paul Polman tem razão. Eu acho que o tema é como a gente forma esses novos líderes. E qual a minha responsabilidade, educá-lo e toda a sociedade, em formar líderes que entendam esse papel da tecnologia. Uma tecnologia que inclui, que traz prosperidade e é responsável com as diferenças sociais. Né? Para fechar aqui o nosso programa, então, de hoje, esse nosso podcast de hoje, uma mensagem final de cada um de vocês. Começo com você, Carlo. Vamos lá, vamos lá. Olha, é isso, né? Para quem está nos escutando, e agradeço por isso, a tecnologia está aí, veio para ficar. Né? Eu vejo alguns movimentos no sentido de cessear a tecnologia e tal. Isso não vai acontecer, não tem nenhuma chance. Né? Então, nos preocupar como vamos, então, usar adequadamente. Né? E isso vai definir o futuro. Júlio Campos. A minha fala final é sobre um convite para você que está me ouvindo, para você, empresas. Venham participar do Pacto Global, venha participar desse diálogo. Diálogo, para mim, é como a gente vai construir um futuro. Né? Então, o Pacto tem tido esse papel no Brasil e no mundo, em cada pacto, em cada país, justamente reunindo líderes que pensem sobre uma transformação da sociedade, uma sociedade cada vez mais inclusiva, uma sociedade cada vez mais justa, que trabalha em colaboração. Então, minhas últimas palavras aqui são um convite para que as pessoas venham participar do Pacto Global na liderança do Carlos. Como suas últimas palavras? Quem disse que você não participará de outros podcasts nossos? Júlio Campos, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui. Júlio Campos, CEO do Compra Agora. Carlo Pereira, que está sempre com a gente aqui, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, participando deste podcast Pacto com o Futuro. Tudo o que você precisa entender agora sobre ESG. Gostou dessa nossa conversa? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Nós estamos em todos os agregadores aí de podcast à sua disposição. Até o próximo capítulo do Pacto com o Futuro.